Graças e paz a todos bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração a Deus através desse vídeo devocional. E quero pedir perdão, estive um pouco ausente devido a algumas questões pessoais, mas estou de volta, a fazer os nossos vídeos devocionais. Eu tenho certeza que tem sido bênção na vida daqueles que têm acompanhado, assim como tem sido na minha também, Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por este dia, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua proteção, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu favor, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos colocado, Pai, diante da tua proteção, Senhor. Quero te agradecer por este privilégio de estarmos juntos aqui para te louvar e te adorar, e que o Senhor venha abençoar cada um, Deus, que terá acesso a este vídeo. Que o Senhor venha falar aos corações, que sejam edificados, que sejam alimentados pela tua palavra, que tenham um momento, ó Deus, de louvor e adoração a ti e de gratidão, ó Pai. Eu te louvo assim, te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Eis-me aqui, ante o Rei da Glória para o louvar, Sua Majestade Santa contemplar e declarar que eu me rendo a Ti, pois Tu és o pão que me alimenta. A minha alma desfalece por Tua voz, Senhor. Eu vou Te amar todos os meus dias serão para Ti. Minha adoração pertence só a Ti, e nada vai nos separar. Pois comprado eu fui com preço sem igual, pelo Teu amor que é incondicional. Tu me amou sem medida. Eu quero ser um adorador diferente e exaltar o Teu nome sempre. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Eu quero ser, Senhor, servo do Deus vivo até o fim. Já não vivo eu, vives em mim, Senhor. Eu sou Teu. Eis-me aqui, ante o Rei da Glória para o louvar, Sua Majestade Santa contemplar e declarar que eu me rendo a Ti, pois Tu és o pão que me alimenta. A minha alma desfalece por Tua voz. Eu vou dizer que eu vou Te amar todos os meus dias serão para Ti. A minha adoração pertence só a Ti, e nada vai nos separar. Pois comprado eu fui com preço sem igual, pelo Teu amor que é incondicional. Tu me amou sem medida.
eu quero ser um adorador diferente e exaltar o teu nome sempre. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, eu quero ser servo do Deus vivo até o fim. Já não vivo eu, vives em mim, Senhor, eu sou teu. Eis-me aqui. Glória a Deus. Essa música é uma composição minha e eu fiz há algum tempo atrás como uma declaração de amor, né, para com o nosso Deus. Então, que você possa meditar na letra deste hino e, sem mais delongas, vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20 até o versículo de número 40. Vamos falar um pouquinho sobre um fato que aconteceu com o profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 20 até o verso 40. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com fagas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a 2ª vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o a 3ª vez, e fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água, o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha,
e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. É um episódio conhecido, inclusive tem louvores que falam a respeito disso. Talvez você tenha escutado algumas mensagens falando a esse respeito. E aqui nós temos um desafio gigante. Um profeta do Senhor contra 450 profetas de Baal. E desafio, irmãos, complicado. Um desafio que, pela quantidade dos participantes, já assusta. Você já imaginou você fazer parte de um time de futebol e você jogar sozinho contra os 11 adversários? Vai perder de lavada. Vai perder de lavada, com certeza. Mas aqui neste desafio gigante, onde a proporção numérica era desfavorável em relação aos profetas, Elias, que estava sozinho, tinha Deus ao seu favor. E isso faz toda a diferença. O contexto, irmãos, aqui é Elias, profeta do Senhor chamado para profetizar, estava numa época em que existia um rei, o rei Acabe, extremamente pecaminoso e idólatra. O povo pervertido a outros deuses também, idolatrando. Jezabel, uma mulher terrível, que fez com que os profetas fossem mortos. Então, um contexto de idolatria, de frieza, de apostasia, de mudança de fé. Os homens que conhecem a história do Deus que libertou do Egito, do cativeiro, adorando a outros deuses, adorando a Baal, sendo influenciado por outras nações. E Elias é chamado neste contexto. Então ele já tem um desafio de levar a palavra de Deus a este povo pecaminoso, a este povo arredio. E Elias, irmãos, era um homem temente a Deus, um usado pelo Espírito Santo, que estava em comunhão com Deus, que já tinha manifestado grandes sinais ao longo da sua jornada profética aqui na terra. E ele se dá conta e se depara com essa situação. E aí nós chegamos aqui neste desafio, onde Acabe manda mensageiros para que todo o povo se reúna no Monte Carmelo, onde vai acontecer essa peleja. E eu quero trazer aqui, irmãos, pelo menos algumas lições para nós desse desafio. Muitas vezes nós estamos enfrentando também desafios gigantes, desafios complicados na nossa vida. Estamos agora passando por uma situação, parece até repetitivo falar, mas estamos vivendo momentos difíceis nessa pandemia do coronavírus, onde nós temos visto agora tantas pessoas até próximas de nós adoecendo, outras partindo. Então tudo isso é muito difícil. Mas eu quero, de forma breve, aprender com você aqui pelo menos algumas lições, 5 coisas de forma breve. Primeiro, diante dos desafios, nós não podemos, irmãos, cair nas dúvidas. Não pode haver dúvida diante do desafio. Nós temos que decidir a quem servir, a quem dar ouvidos. É muito comum a gente escutar várias opiniões e propostas e ficar confuso para onde seguir. Mas aqui nós precisamos aprender que nos momentos de dificuldade, dos desafios, nós temos que saber a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos servir. Não pode ter dúvidas. O versículo de número 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga a Deus. Se é Baal, então siga Baal. Então o povo, irmãos, idólatra, passeava entre pensamentos. Às vezes adorava Deus, adorava outros deuses, ídolos falsos. E Elias aqui diz: vocês vão ficar passando entre essa dúvida, ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Baal. Vocês precisam tomar uma decisão nas suas vidas. Vocês precisam saber a quem ouvir, a quem prestar ouvidos. Se Deus é o Senhor, adore a Ele. Se é Baal, adore Baal.
E muitas vezes, irmãos, existe um misticismo, uma mistura na nossa fé. Cristãos que estão aí fazendo mandingas, cristãos que estão colocando um copinho com cravo e sal debaixo da cama para afastar os maus olhados. E coisas que não nos cabe mais fazer, até mesmo coisas da antiga aliança, do antigo pacto de Deus com o povo de Israel. Nós precisamos decidir a quem nós servimos. E servir a Deus, irmãos, verdadeiramente. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 24, convido você a abrir comigo. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem muita gente que quer, irmãos, dividir vida sagrada e vida secular. Não, nas programações da igreja eu sou espiritual, no dia a dia eu sou a minha vida secular. Não existe isso. Isso é uma desculpa para viver a vida como quer. Não podemos servir a dois senhores, não pode haver dúvida. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nossa carne, ao diabo, às riquezas, a Baal, seja lá qual seja o ídolo, aos nossos familiares, aos nossos bens materiais. Tudo que a gente coloca à frente de Deus, irmãos, é um ídolo. A dúvida, irmãos, ela faz com que nós percamos a confiança. Perdão, a dúvida, irmãos, faz com que a gente perca a confiança, o foco. A dúvida, o medo, irmãos, tira toda a confiança, toda a fé. E nós não vamos alcançar o que nós estamos pedindo. Então a primeira coisa que a gente aprende, irmãos, aqui é que diante dos desafios nós temos que tomar uma decisão. Não pode haver dúvida. Não pode titubear, não pode se balançar para um lado ou para o outro. Não pode ficar em cima do muro. Nós temos que saber a quem nós servimos. E aqui Elias faz uma chamada de atenção ao povo. Olha, para de cochear entre dois pensamentos. Se Deus e o Senhor é Deus, siga Ele. Se for Baal, então siga Baal. E hoje nós vamos tirar isso à prova, através do desafio que vai acontecer. Então perceba, irmãos, nos momentos difíceis, duvidar, temer, só vai piorar a situação. Tenha convicção, tenha certeza do Deus que você serve, o Senhor a quem você obedece, a quem te chamou das trevas para a sua luz. Segundo, diante dos desafios, irmãos, nós precisamos aprender que basta um homem de Deus para fazer a mudança, para fazer a diferença. Perceba que aqui, irmãos, como eu falei, Elias está numa dificuldade, um desafio muito grande. E no versículo 22 ele diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Basta, irmãos, um homem de Deus para fazer a diferença, para fazer a mudança, para que as coisas aconteçam. Isso porque não é este homem que tem poder, não é este homem que é maravilhoso, não é este homem que é um super crente, mas isso porque Deus está com ele. Se ele for de fato um homem de Deus, Deus o usa como instrumento para fazer a diferença. E assim aconteceu através da vida do profeta Elias. Então, nós estamos agora vivendo um momento, irmãos, em que nós não podemos nos reunir nas igrejas. Pelo menos não é o sensato ainda se fazer, apesar de um pouquinho do afrouxamento que está começando a acontecer. E muitas vezes nós estamos em casa e só nós somos crentes na nossa família. Você está assistindo a live do culto, por exemplo, o restante dos seus familiares está assistindo a live do Safadão, ou seja lá o que for. E só você está ali na sua casa servindo, adorando a Deus como um pilar, como base, sustentação para aquela família. Eu quero te dizer que talvez, irmãos, é o momento que Deus quer te usar como homem, a mulher de Deus, dentro da sua casa, do seu lar, como o único que está, para que você alcance os demais. E quando eu digo aqui basta um homem, estou falando do gênero humano, não do sexo. Então basta, irmãos, um servo de Deus, uma serva do Senhor, para que a mudança aconteça, desde que esteja como Elias, temente a Deus, obediente, dedicado, em comunhão. Sendo você, irmãos, aquele homem ou a mulher que Deus quer usar, se disponha.
Deus quer, irmãos, usar você para fazer a sua vontade acontecer no meio da sua família, onde você estiver. Muitas vezes no trabalho você é o único cristão, na faculdade, na roda dos seus amigos, no seu convívio familiar. Seja esse homem de Deus, irmãos, que vai fazer a diferença. Basta um homem de Deus para fazer a diferença, a mudança. Terceiro, irmãos, diante dos desafios, além de não termos dúvida e saber a quem servimos, além de saber que basta um homem e uma mulher de Deus para fazer a diferença, nós precisamos, irmãos, confiar no Deus a quem nós servimos. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Versículo 23 a 25 diz: Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e o seu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai os primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Irmãos, que desafio, hein? Preparar um altar, preparar um novilho para o sacrifício, não tocar fogo e clamar ao seu Deus para que ele responda com fogo. Não é brincadeira, não. Alguém aqui teria coragem de fazer isso? A não ser, irmãos, que você confie plenamente no seu Deus, você jamais faria isso. Nós precisamos ter, irmãos, confiança em Deus. Elias, irmãos, ele tinha confiança plena no Deus a quem ele servia. E o importante, irmãos, aqui é que as experiências com Deus, elas são fundamentais, irmãos, para fortalecer a nossa fé e nos dar essa condição, esses insumos para confiar em Deus diante dos gigantes que surgem, meus irmãos. Muitas vezes eu e você passamos por problemas e nós reclamamos, mas estas provações, estes problemas, estas tempestades, elas são também, irmãos, uma forma de nos aproximarmos mais de Deus, de termos experiências com Deus, de conhecer mais ao Deus que nós servimos, de depender mais desse Deus. E Elias, irmão, já tinha experimentado a grandeza de Deus, o cuidado de Deus na sua vida e através da sua vida. E isso deu a ele, irmãos, confiança, convicção para descansar e confiar no Deus a quem ele serve, ao ponto dele propor um desafio como este, certo de que Deus responderia com fogo. Confie em Deus, descanse em Deus, saiba quem você serve. Não que Deus, irmãos, vai realizar tudo o que você quer porque você confia nele, mas que você tenha certeza de que tudo que vem acontecer, como diz Romanos 8:28, coopera para o teu bem. Deus estabeleceu estes propósitos para a glória do nome dele, e tudo, irmãos, vai acontecer deste jeito. Confie no Senhor, descanse no Senhor, não tema. Quarto, irmãos, diante dos desafios nós precisamos saber que tem situações que Deus é quem vai derrotar os gigantes. Na verdade, é sempre Deus que vai derrotar. Ele tem os seus meios, os seus métodos, pode te usar, como usou Davi, por exemplo. Mas aqui, irmãos, nós precisamos entender que é Deus quem vai derrotar os gigantes, os desafios que surgem, ou vai nos dar condições de fazer. Versículo 26 ao 39, nós temos o resumo do desenrolar. Os profetas de Baal gritam, se cortam, clamam de manhã até o meio-dia e nada, nenhuma resposta de Baal, porque Baal não é Deus. E Elias até brinca um pouquinho, diz, talvez grite mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. E ele vai acordar ou está muito ocupado, meditando. E eles, como de costume, da sua época do seu culto, se cortam, se machucam, e clamam, e gritam, e imploram, mas não há resposta, porque Baal não é Deus. Baal não existe, Baal é criação humana.
Mas aí, irmãos, no versículo de número 36, diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É Deus quem derruba os gigantes. É Deus quem vence os desafios gigantes. Deus derruba, irmãos, o gigante da religião, o gigante do paganismo, o gigante da idolatria, o gigante da incredulidade. Deus, irmãos, fez retroceder o coração deste povo incrédulo, duro, idólatra, povo ingrato. Mas Deus derrubou os gigantes. Eu não sei quais são os desafios gigantes que estão sobre a tua vida, mas quem pode derrubar é Deus. Ele pode querer te usar para fazer isso. E em quinto e último lugar, irmãos, diante dos desafios, nós temos que aprender que o mal ele deve ser exterminado. Versículo de número 40 diz: disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Deus, irmãos, ele sempre nos alertou através da sua palavra quanto à mistura de luz com trevas e aqueles misturas incorretas. Aquele que deve, irmãos, aquele que quer servir a Deus tem que se abster do mal. Perceba que aqui o povo de Israel se uniu através do rei Acabe a Jezabel, uma mulher pagã terrível que trouxe idolatria para dentro do povo de Israel. Isso foi horrível. Muitas vezes nós queremos, irmãos, compactuar com o mal, nos assentar na roda dos escarnecedores e achar que não tem problema nenhum, é só uma besteirinha, não vai acontecer mais. Mas aqui, irmãos, Elias extermina o mal pela raiz. Aqueles homens que propagavam a fé em Baal, um Deus falso, foram exterminados para mostrar que não há mistura entre Deus, irmãos, e o pecado, entre a santidade e a imundícia. São essas 5 lições, irmãos, que eu quis trazer para a nossa meditação hoje diante dos desafios gigantes. Primeiro, não tenha dúvida, conheça o Deus a quem você serve, saiba a quem você serve. Segundo, irmãos, confie. Segundo, basta um homem de Deus, uma mulher de Deus para fazer a diferença. Você pode ser esse instrumento que Deus quer usar. Terceiro, confie no Deus a quem você serve. Quarto, saiba que Deus é quem derruba os gigantes e vence os desafios. E quinto, o mal ele deve ser eliminado da tua vida. Deve ser retirado totalmente do teu convívio. Se abstenha do mal. Busque a santidade no Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de levar a tua palavra, Senhor. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, que tenha assistido a estes vídeos, que seja, ó Pai, bênção na vida destas famílias. Que o Senhor continue nos guardando durante esta pandemia, ó Pai, para que no fim possamos glorificar e exaltar o teu nome, independente de qualquer coisa, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. E, se possível, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos atingir a meta de 1000 inscritos, para facilitar as nossas transmissões e as nossas postagens. Curta, compartilhe, nos ajude nesse momento de pandemia a usar essa ferramenta com a melhor qualidade para atingir a todos que nós pudermos. Deus abençoe em nome de Jesus.